Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Olá, tudo bem? Hoje eu converso com Luiz Alexandre Garcia. Ele é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar, uma empresa que nasceu há 95 anos como beneficiadora de arroz em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e hoje tem uma atuação diversificada em telecomunicações, entretenimento, em setor imobiliário e também no agronegócio. São 14 mil funcionários, que lá são chamados de associados, e 3 milhões e 400 mil clientes. Luiz Alexandre, muito obrigada por estar aqui no Jornal Tempo, vir aqui em Contagem para a gente bater esse papo. Você que é da família, neto do fundador, né? E assim, eu fico tão feliz quando eu vejo uma empresa com essa longevidade e rumo à perenidade, rumo aos 100 anos, né? Obrigada pela sua presença aqui. Helenice, eu que agradeço imensamente estar aqui no Jornal Tempo, batendo um papo, realmente contando um pouco da história do Grupo Algar. Nós temos 95 anos de história e eu digo que não é o passado que vai construir o futuro, mas o passado ele traz muita experiência e muitos exemplos que nos trouxeram até aqui. E o futuro depende agora do engajamento, dos nossos princípios, dos nossos valores e, sobretudo, da nossa força empreendedora, que o Grupo Algar é um grupo que vai completar 100 anos daqui a 5 anos, e a gente fala que iremos completar os nossos primeiros 100 anos. Porque uma empresa feita para durar, ela precisa ter uma visão para o futuro. E assim, a gente olhando a história da Algar, né? Aliás, a Algar exatamente, são as iniciais do fundador, né? Alexandrino Garcia, né? Que eu fiquei assim, gente, onde que vem esse nome? Que é tão diferente, né? Exatamente. A gente brinca que o nosso fundador, Alexandrino Garcia, o meu avô, é um imigrante português que ele veio conhecer a energia elétrica aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia. Então, uma pessoa que tinha com ele a força do empreendedorismo. E que ele foi tão generoso com a Algar que ele cedeu as iniciais do seu nome. Algar é uma homenagem ao nosso fundador, Alexandrino Garcia, e o que nós herdamos dele e o que ele deixou de mais valor para a companhia foram os princípios e valores. Porque nesses 95 anos a Algar já atuou em vários segmentos, em vários negócios, em vários segmentos de mercado, mas os princípios e valores são perenes. E o propósito que nós aprendemos com ele, nós temos até hoje, que é gente servindo gente. Então, ele nos ensinou que uma empresa ela só consegue se desenvolver se ela servir bem as pessoas. E as pessoas são todo o nosso entorno. A sociedade onde nós estamos inseridos, servir os nossos associados, que são os nossos funcionários, e principalmente servir os nossos clientes. Então, nós temos isso muito forte, que é motivar, incentivar e preparar a nossa equipe de associados e executivos, sempre buscando servir e atender melhor os nossos clientes. Que não é o lucro a qualquer custo, não é, Luiz Alexandre? Assim, é uma cultura que ela é baseada em princípios e que todos ganham, né? Sem dúvida nenhuma. A gente estudou muito tempo com o José Carlos Teixeira Moreira, é um professor da Escola de Marketing Industrial em São Paulo, e aprendemos com ele o que ele chama de lucro válido. O lucro válido é aquele que gera valor para toda a sociedade. E quando uma empresa, uma organização consegue gerar valor para toda a sociedade, todos os stakeholders onde ela está inserido, isso é o lucro válido, o lucro sustentável, que é obrigação das empresas, obviamente, gerar valor para todos que estão
participando daquele ambiente empresarial. E a Algar tem isso muito forte e a gente vem praticando isso nos nossos últimos 95 anos, nos diferentes setores de negócio, os quais nós já atuamos, os que nós atuamos hoje e nos que nós atuaremos no futuro. Luiz, eu acho tão especial isso, a empresa se reinventar, né? Ela nasceu como beneficiadora de arroz, numa região agora que nem tem mais, né, o arroz como tradição, e foi migrando para setores e fazendo uma migração bem pé no chão para poder ter essa perenidade, né? E foram vários desafios, né? A gente estava conversando antes, assim, foram vários planos econômicos, várias moedas. O que você, hoje, com a sua visão global do grupo, entende que fez a empresa sobreviver a tudo isso? Olha, Helenice, quando a gente olha o passado, a gente verifica que o Grupo Algar, ele é um grupo empreendedor desde a sua origem, porque nós já passamos por vários setores de atividades e o que sempre nos moveu foi, primeiro, a inovação. A Algar sempre esteve muito ligada à inovação e também estar muito atento às tendências de mercado. O Alexandrino Garcia, o comendador Alexandrino Garcia, o nosso fundador, o primeiro empreendimento empresarial que a família teve dessa criança, esse imigrante português que veio de Portugal para cá só com a sua força de trabalho, foi, como você mencionou, a máquina de beneficiar arroz. Na região de Uberlândia não existe mais arroz. Hoje é uma região toda que tem mais soja, milho, algodão. Então, se nós tivéssemos atrelados àquele negócio específico, talvez a empresa não existisse. Mas a visão empreendedora fez com que, aos 54 anos de idade, ele já estava consolidado no ramo de revendas de automóveis e os derivados, bateria, combustível, pneus. Ele iniciou o trabalho com telecomunicações, porque ele percebeu a necessidade que o interior tinha naquela época de se comunicar com a capital. A capital do Brasil, naquela época, mais de 70 anos atrás, era o Rio de Janeiro, e o sistema de comunicação era CTB na época, antes da Telebrás. A Telebrás que tinha Telemig, Telerge, Telesp, era um sistema estatal. Então, ele percebendo isso, ele resolveu levar telecomunicações para o interior do país para que essas pessoas pudessem se conectar com a capital do Brasil, naquela época que era o Rio de Janeiro, e a principal cidade do país, que era São Paulo. Então, estar atento à inovação tecnológica, estar atento às tendências de mercado e, sobretudo, ter um espírito empreendedor bastante forte é o que faz com que as empresas consigam justamente passar pelas volatilidades de mercado. Como você mencionou, 95 anos, a Algar já viveu ditadura, a Algar já passou pelo pós-guerra, a Algar já teve períodos de hiperinflação, mais de 1000% de inflação por ano. Nós já passamos por diversas crises, mas a capacidade de ler cenários e se adaptar rapidamente é um ingrediente extremamente importante para empresas que queiram superar tempos voláteis. Está no DNA da empresa. Está no DNA. Uma coisa que o nosso presidente de honra diz bastante, Luiz Alberto Garcia, é que a gente sabe que existe uma crise nesse momento. Existem crises, as crises passarão e outras acontecerão. Então, as empresas precisam estar muito hábeis e ágeis, não para acertar o futuro, mas para ler os cenários e ter ali a velocidade e a capacidade de se adaptar rapidamente aos diferentes cenários que acontecem hoje e sempre acontecerão. E vocês continuam lendo esses cenários, né? Assim, na própria área de telecom, a Algar antes era 99% voz, hoje já é produto, né? Que ela é o negócio principal dela, né? Atualmente, como é que está delineada a empresa? Ela continua um grupo familiar, o negócio, o controle acionário continua todo com a família Garcia?
Como que se desenha? Hoje nós somos um grupo empresarial de controle familiar, mas gestão profissionalizada desde 1989. Em 1989, nós profissionalizamos o Grupo Algar, como nós dissemos, trouxemos um CEO profissional, uma gestão profissional para a empresa, e então é assim que nós nos qualificamos hoje, uma empresa de controle familiar com gestão profissional em diversos segmentos hoje, são 4 segmentos, e sempre passando por transformações. Você mencionou a questão de telefonia. Olha, nós vivemos a época do monopólio, então nada melhor do que você ter um mercado monopolista, onde você não tem basicamente concorrentes, porque você está protegido por uma concessão. Incentivamos fortemente a privatização das telecomunicações, sendo uma empresa estatal, nós influenciamos fortemente o governo para que fosse adiante com as privatizações. Democratizar, né, o acesso, né? 99% da nossa receita era voz hoje representa menos de 10% da receita. Hoje a maior parte da receita ela vem de transmissão de dados. Não existia telefonia celular, hoje existe telefonia celular. Então são evoluções tecnológicas. Tem mercado, né? Para tudo, né? Consumidor, que é muito interessante ver a evolução dos negócios. E uma coisa interessante também, a gente bate um papo, né, gente, antes de começar. E vocês estavam falando da participação da família, né? Que não é assim, não é? Começa a trabalhar lá e pronto. Tem que ter uma experiência fora do país, tem que se profissionalizar, não é? Não são herdeiros, são gestores, não é? Que a família quer. É verdade, é verdade. Os gestores das novas gerações, eles são melhor preparados do que os antigos, porque, sem dúvida nenhuma, hoje nós temos uma governança corporativa muito bem estruturada, que trata dos negócios com seus conselhos de administração, e nós temos uma governança familiar que também é muito bem estruturada, onde ela procura preparar as novas gerações. Eu sou a terceira geração de uma família empresária. Nós já estamos na 4ª geração, que já começa a fazer o seu onboarding, iniciando o seu trabalho na empresa, mas buscando seguir um processo de preparação cuidadosamente analisado e construído para cada pessoa. Então, nós temos requisitos de formação acadêmica, buscar fazer um mestrado, aprender línguas, preferencialmente o inglês, ter uma experiência mais globalizada, para quando vierem contribuir com o negócio da família, que estejam realmente preparados, que tenham tido experiências em outras empresas, fora da empresa de controle familiar, para que possam continuar aí esse legado de uma empresa empresária, de uma família empresária, para continuar empreendendo e desenvolvendo os negócios para o futuro, que ele é bastante volátil, vamos dizer assim. Nossa, para não dizer incerto. Mas atualmente, né, o Grupo Algar ele tem 4 eixos de negócio, digamos assim, né, Luiz? Sim. Nós viemos de telecomunicações, entramos no setor de equipamentos de telecomunicações na época da reserva de mercado. Quando terminou a reserva de mercado, muitos não conhecem o que é reserva de mercado, mas o Brasil era proibido de importar produtos internacionais. Nós saímos da reserva de mercado e hoje estamos basicamente na área de serviços. Então, em telecomunicações, nós temos a Algar, que atua somos provedores de internet, que nós chamamos de dados, voz, soluções de telefonia celular. Iniciamos na concessão do Triângulo Mineiro, mas hoje atuamos no Brasil todo, nos segmentos de mercado corporativo, pequena e média empresa, e em alguns locais no segmento que nós chamamos do B2C, que é de clientes. Entramos também no segmento do agronegócio, onde nós temos 2 negócios importantes. Um é agricultura e pecuária.
na região do Triângulo Mineiro, onde nós temos mais de 30 mil hectares de agricultura irrigada, soja, milho, algodão e um pouco de outros produtos, como batata, feijão. Fazemos confinamento de gado no Mato Grosso, nós chamamos de Boitel, onde nós prestamos serviço para terceiros, são mais de 30 mil cabeças de gado por ano. E temos um empreendimento encantador na Amazônia. É uma fazenda de dimensões incríveis, são 150 mil hectares de floresta e já tem 40 anos esse empreendimento. E nós aprendemos durante esses 40 anos que preservar a selva amazônica é o maior valor que a gente pode trazer para uma economia sustentável e respeitando o meio ambiente. Uhum. Então, este negócio hoje, nós fizemos uma certificação da floresta. E o produto que nós vendemos são créditos de carbono. E nós vendemos crédito de carbono para empresas que precisam compensar as suas emissões. E isso é muito interessante, a gente imaginar que preservar a selva intacta é o maior valor que a gente pode estar gerando para aquele empreendimento naquela região. Então, isso é bacana, e a experiência que nos fez aprender. E é muito novo, né? É uma coisa bem... porque o que a gente vê, não é, Luiz, de floresta plantada é aquela floresta de madeira certificada que é muito usada depois para mineradoras, siderúrgicas, não é? Que precisam do carvão vegetal, que também é um carvão limpo, né? Mas assim, em se tratando de floresta amazônica, vocês mantêm esses 150 mil hectares lá, como que faz, assim? Explica um pouquinho melhor para a gente essa área agora, de as empresas procurarem Algar para fazer essa troca. É muito interessante, porque a gente mantém a floresta em pé, como se diz. Uhum. Nós temos um trabalho social no entorno dessa área, só para você ter uma dimensão do que é 150 quilômetros, 150 mil hectares. Uma fronteira da fazenda tem 80 quilômetros a estrada. Nossa, tá? É muita coisa. Então é muita coisa. Então, ela fica onde? Fica no Pará? Ela fica no Pará, na região de Portel, que está aproximadamente uns 300 quilômetros, 400 quilômetros de Belém. E nós fazemos um inventário da mata. O inventário da mata é o seguinte: nós dividimos a mata em quadrantes e analisamos quais são os indivíduos. Os indivíduos são as árvores. Uhum. Nós catalogamos as árvores que existem nessa mata. Então, esses quadrantes, nós fazemos a amostragem. Lá tem mais de 30 espécies de árvores. Nossa, e com isso você consegue dimensionar quantos milhões de árvores existem nessa região. Uhum. E aí você tem um cálculo que é feito, um cálculo matemático, porque a floresta ela sequestra carbono da atmosfera. Vai para a raiz dela, né? E ela da elimina, árvore. ela retorna como oxigênio. Uhum. E a certificação é feita por órgãos internacionais, onde que uma vez você tendo essa certificação, nós temos clientes hoje como a Vale, como a Netflix. É muito interessante. Que aí elas informam que elas não estão só emitindo o gás carbônico, né? Elas estão mantendo uma floresta para que ele seja recolocado na terra. Exatamente. E volte como oxigênio, né? Então tem o comércio de carbono de reflorestamento, e esse nosso ele é inédito, porque é preservando a floresta em pé. Vocês pretendem aumentar essa área, Luiz, assim, fazer novos investimentos? É um investimento alto ou do tamanho que está, com os clientes que vocês têm, tá bom? Esse empreendimento, só para você ter uma ideia, a gente tem algumas centenas de pessoas morando na família. Nós temos escola, nós temos ambulatório, nós temos internet. Uhum. É uma pequena cidade, mas a ideia para o futuro, pensando aqui a longo prazo, é nós entrarmos em concessões de florestas para que a gente possa replicar esse modelo que nós fazemos hoje. Porque a demanda só aumenta, né? A demanda só aumenta. Tem que haver aí um equilíbrio, né, das empresas que estão emitindo CO2, né? Correto. Então, vocês, de certa forma, vão verticalizar esse negócio, né? Chamam outras pessoas que têm fazendas, que têm terras na região,
e fazem essa administração para eles. A nossa ideia é participar de leilões que são feitos pelo governo federal e pelo governo estadual. A gente prefere os leilões federais, que são dimensões imensas, aí a gente fala de 100, 200 mil hectares, para que a gente possa replicar esse modelo que está funcionando nessa atividade atual, ampliando, fazendo o crescimento. Então, aliás, vocês não terceirizam, né? E aí é até melhor, né? Porque aí não tem problemas, né? De não ter controle sobre o negócio, né? Fazendo leilão, participando dos leilões, vocês continuam no controle, né? No comando. Nós operamos dessa forma e essa é uma prática da Algar. Aquilo que está funcionando, a gente procura replicar e crescer. Aquele que não funciona, a gente encerra. Então, sem dor, né? Sem dor. Testar rápido para errar rápido. Errando rápido, você tem chance de testar e aquilo que der certo, você promove o crescimento e o desenvolvimento. Que aí o faturamento da empresa não vai para aquele negócio que não está... Que eu vejo isso muito, tem empresas que têm certa dificuldade, não é? Em desinvestir num negócio, né? Demoram muito e aí passa aquela janela de oportunidades, né? E aí vocês, dentro do agronegócio, estão procurando essas inovações, né? Ou seja, não é só plantar commodities ou criar gado, ir para inovações que vão ter uma demanda maior no mercado. E assim, você já tem um plano plurianual para essa área ou não? Isso vai depender muito da demanda mesmo, do mercado. Não, a gente está... E de ganhar os leilões também, né? A gente está acompanhando agora os leilões dessas licitações de áreas federais, que basicamente é algo novo. Muito novo. A gente chama que é um oceano azul em agricultura, porque a Algar já está em agricultura aqui no Centro-Oeste há mais de 50 anos. Então, nós já conhecemos bem, mas o negócio de florestas ele é muito novo. Um negócio bastante novo, mas muito promissor na nossa visão. Tem que fazer um investimento muito alto, assim, é uma coisa que... Tá, você está bebendo água limpa, mas como é um mercado muito novo, é tudo para se fazer, não é? O investimento, ele não é alto, ele é um investimento razoável, dependendo do tamanho da área, mas ele é um investimento muito robusto em conhecimento, porque como é algo novo, é algo que nós estamos aprendendo a fazer, e uma vez aprendendo, desenvolvendo aquele know-how de como fazer essa certificação e esse manejo florestal, é algo que se pode duplicar. Nessa questão que eu vejo muito o pessoal reclamar no meio rural, é a falta de conexão, né? Vocês estão fazendo também investimentos nessa área? É um mercado ainda que tem muito para crescer? Sim, olha, aí a gente mistura um pouco o agro com a Algar Telecom. A Algar Telecom é uma empresa que tem mais de 70 anos e na região do Triângulo Mineiro, onde nós temos a nossa concessão de telefonia celular, nós fazemos 3G, 4G, 5G, a gente já leva a comunicação ao campo de uma forma bastante eficiente. Agora, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de dimensões continentais. Há poucos anos atrás, a gente tinha 20% da população com acesso à internet física, que a gente chama de fibras óticas. Hoje nós temos mais de 75% da população. A cobertura sem fio, cobertura móvel, que nós chamamos, fibra ótica. Ela também, o celular ele está evoluindo de uma forma muito rápida. Mas o que é possível fazer agora e que a Algar tem trabalhado bastante é o desenvolvimento de redes privadas de telecomunicações. Então, nós já temos alguns clientes na nossa região, tem muitas usinas de açúcar e álcool lá, né? Tem áreas imensas. E nós estamos investindo, levando para essas empresas agrícolas não só a cobertura de comunicação para o campo, mas também levando a solução de telecomunicações.
Isso será o novo... É um pacote, né? Isso será o futuro das telecomunicações. A Algar Telecom hoje ela é uma empresa de dimensão nacional. Nós atuamos do Rio Grande do Sul até Fortaleza, no Nordeste, passando aqui pelo Sudeste, Centro-Oeste, Brasília. Mas nós estamos trabalhando para que nós sejamos uma empresa de soluções, não somente uma empresa que entrega a conectividade, a internet que nós chamamos. Então, nós queremos levar para o setor agrícola, por exemplo, toda a solução de conectividade e poder gerenciar o deslocamento das máquinas, poder gerenciar o funcionamento dos pivôs centrais, poder gerenciar os centros de meteorologia, se choveu, se ventou, e escolhemos alguns segmentos. O setor agrícola é um, o setor de hospital é outro também, que nós estamos trabalhando para automação hospitalar. Nós já temos um serviço fantástico que chama-se Médico, que é um sistema de você fazer consulta médica via internet. Nós oferecemos isso para os nossos clientes, principalmente para pequena e média empresa. Trabalhamos com casas inteligentes, com cidades inteligentes. Então, a Algar Telecom ela está se transformando numa empresa provedora de soluções completas para os segmentos de mercado onde nós estamos inseridos. Ou seja, é uma plataforma que o cliente vai ter a jornada completa dele lá, né? Exatamente. Desde casa até a empresa dele e fidelizar, né? Exatamente. Que é o mais importante, né? Exatamente, é uma plataforma de soluções e dentro dos mercados onde nós atuamos, hoje a Algar Telecom, mais de 60% da sua receita vem de clientes corporativos, que são pequenas, médias e grandes empresas, e levar para os nossos clientes soluções além da conectividade. Hoje nós provemos antivírus, nós provemos data center, nós provemos soluções em nuvem, uma série de soluções que podem ajudar o desenvolvimento dos nossos clientes. E para os clientes do mercado pessoa física, é o que a gente chama dos pacotes, onde você vende celular, internet na casa, televisão, uma série de produtos. Então, essa é a fórmula da Algar Telecom, de estar sempre muito focada no nosso cliente para que a gente possa desenvolver soluções que a gente diz o seguinte, a empresa de telecomunicações, ela cresce através do crescimento dos seus clientes. Então, aquilo que nós pudermos oferecer para que o nosso cliente tenha sucesso, nós teremos sucesso juntos. E demandar mais dados, exatamente, né? Luiz, agora tem uma nova fronteira do Grupo Algar que vocês já começam também com uma solidez financeira, com 1 bilhão de ativos, que é a área imobiliária, né? Como é que foi essa decisão também de diversificar o negócio para não ficar dependendo só de telecomunicações, de agro, de entretenimento, que a gente ainda tem que falar também? Como se delineou esse plano? Foi muito interessante o lançamento do nosso setor imobiliário, porque o nosso setor imobiliário ele é o caçulinha do Grupo Algar. Ele foi lançado ano passado, mas ele já existe no grupo há bastante tempo, porque para os serviços de telecomunicações, nós temos centenas de imóveis técnicos, imóveis onde ficam os nossos equipamentos, porque telecom, você faz com equipamento, é como se fosse um computador, e você faz a conexão via fibra ótica ou via torres para o celular. Então, nos deparando com essa quantidade de imóveis técnicos que nós já possuíamos da Algar Telecom e com outros imóveis do grupo, nós administramos hoje mais de 300 imóveis em 5 estados no Brasil e com valor patrimonial de mais de R$1 bilhão. Então, é um negócio novo que já nasce grande. O que nós fizemos no ano passado foi dar foco estratégico para esse negócio, porque empresarialmente a gente diz o seguinte, que para você desenvolver um negócio você tem que ter competência, você tem que ter pessoas, você tem que ter capital. Então, hoje, porque sem capital
e sem pessoas, a gente não adianta, desenvolve né? nada. E dedicar tempo, tempo administrativo. Então, no setor imobiliário, nós hoje continuamos expandindo esses imóveis técnicos. Nós temos trabalhado bastante em BTS, que se chama BTS, é construir imóveis específicos para certo tipo de utilidade. Nós temos feito bastante... Para qual setor que vocês têm feito isso? Para supermercados e para agências de automóveis. Porque aí a empresa não precisa colocar o capital dela naquilo ali, né? De comprar o lote, de fazer tudo. Ela só investe no enxoval que ela precisa nós e vocês constroem e ela administra o negócio, né? Exatamente. Construímos os imóveis exatamente conforme o usuário precisa. Então, este é um exemplo. E criamos já há alguns anos, construímos um bairro em Uberlândia. Nós chamamos de Granja Marileusa. E é muito interessante que quem fala Granja Marileusa, o que é isso? A minha avó chama Maria. E a minha tia chama Eleusa. A minha tia, perguntar isso, gente, que nome é esse? Ela mora aqui em Belo Horizonte. Que legal. Então, o Granja Marileusa é um bairro hoje que nós temos mais de 4.000 moradores nesse bairro, onde ele tem um conceito de você trabalhar, você morar e você ter lazer no mesmo bairro. É multiuso, né? Multiuso, mas é um lazer de uma forma um pouco diferente. É um lazer nas praças, é um lazer nas ruas. Então, nós estamos recriando aquele ambiente que eu, na minha infância, eu brincava nas ruas, eu queria assistir, andar de skate, ver um show de música. Tem qualidade, eram né? nas praças, e a gente está recriando exatamente esse modelo em Uberlândia. É enorme, né? São 2 milhões de metros quadrados, É enorme. Né? Tem 80 empresas já, nós temos um VGV, que se diz o valor de geração de vendas, são bilhões de reais para os próximos anos, aonde nós já temos vários condomínios residenciais. Temos Alphaville 1, 2, 3, estamos lançando outros condomínios. Temos condomínios de prédios verticais também. Temos um shopping dentro do bairro. É um novo bairro dentro de Uberlândia. Temos também empresas dentro do bairro. Então, é um novo bairro dentro de Uberlândia que ele é muito gratificante, porque junto com esse conceito, que é o Master Plan, onde nós respeitamos muito também a poluição visual, porque é horrível quando você chega num local que cresceu muito, mas desordenadamente. A gente respeita muito bem o Master Plan, que nós chamamos, e já lançamos esse ano o Hospital do Amor. O Hospital do Amor é o antigo Hospital do Câncer, que é o Hospital de Barretos. Então, iremos lançar no bairro já este ano, um centro hospitalar. Então, é gratificante, bacana, assim, não é ver? Era uma fazenda que hoje se tornou em um bairro e utilizando também toda a tecnologia do Grupo Algar. Porque nós temos câmeras de segurança, nós temos todo o monitoramento do bairro, utilizando as nossas tecnologias e, a própria empresa, né? E, obviamente, uma internet, uma telecomunicações de primeiríssima qualidade. Não tem erro, né? Afinal de contas, é a terra da Algar. E lançamos agora também, esse ano, os nossos primeiros investimentos fora do Brasil. Um olhar do grupo, assim, para o mercado internacional, começando pelo imobiliário, ou vai ficar só no imobiliário? Ou não dá para falar, Helenice? Não dá, né? Por enquanto, o plano plurianual é esse, né? O que você está pensando, hein? Helenice, é o primeiro passo de uma internacionalização, porque quando nós olhamos a Europa, que são países muito pequenos, os países já nascem internacionais, as empresas já nascem internacionalizadas, porque se você estiver em Portugal, tem 12 milhões de habitantes. Se você nasceu na Suíça, tem 6. Não dá para viver só com aquele tipo de cliente ali, né? O Brasil, com 200 milhões, nós temos... É diferente, né? É uma abrangência continental. Tem muito lugar para crescer aqui, não é? Só que vocês acham que precisa ter esse olhar no mercado externo? Então, foi uma determinação estratégica onde nós queremos explorar
atividades em países de moeda forte. Uhum. Isso quer dizer que o país é melhor ou pior que o Brasil? Não. Isso significa simplesmente uma diversificação de riscos. Não ficar ancorado só num tipo de moeda, né? Só numa atividade, né? Exatamente. E eu diria que isso até muda de problema, né? Mas tem mais oportunidades. Não é? O pessoal acha que é só aqui no Brasil que tem problema, né? Em cada lugar tem as suas especificidades, né? Exatamente. Então, a gente lançou o Algar Properties, que nós estamos fazendo investimentos no mercado imobiliário, muito concentrado nesse momento na Flórida. Já estamos ali na região de Miami, Boca Raton, West Palm Beach, Orlando, mas temos alguns outros investimentos também em outros estados americanos e focando muito no que se chama hoje de multifamily. Multifamily são residências ou apartamentos que vão até 2 milhões de dólares. Esse é o valor médio dos imóveis que nós estamos participando desse tipo de investimento. É um consumidor renda média lá nos Estados Unidos? É diferente aqui do Brasil? Os Estados Unidos ele trata o super A, o altíssima renda, e esse eu diria que é um pouco acima da renda média. Mas estamos participando nesse momento como investidores de empreendimentos que já existem. Isso que eu queria saber de você. Assim, não é que vocês estão criando uma construtora para ir para lá e construir, né? Vocês estão se aliando a parceiros na região. Exatamente. Nós identificamos empresas que participam dos projetos. E então já tem o know-how lá, já conhecem o mercado lá. Nós participamos da estruturação financeira desses investimentos e, obviamente, essas empresas contratam as suas construtoras para fazer os projetos. Tem um projeto muito interessante que chama iDrive, que é um conjunto de casas em Orlando, muito próximo do parque novo, que acho que é a Universal Studios que fez um parque novo, onde são 600 residências, onde estão se alugando casas para férias. Então, uma família, ao invés de ficar uma semana num hotel, ela aluga um apartamento. Lá, o pessoal gosta muito de fazer isso, né? Para se sentir em casa, né? Exatamente. Tem apartamento de 2 quartos até 9 quartos. Então, que é diferente, né? Você está no hotel para uma casa, né? Você vai passar uma semana de férias alugando uma casa. Isso traz tendo a experiência da casa, né? Num outro país, né? Mais adequada. Mas a gente está muito animado. A gente iniciou agora os investimentos nesses últimos 2 anos. A gente pretende dobrar esse volume de investimento já para o ano que vem. E os Estados Unidos é uma porta de entrada, porque nós identificamos essa oportunidade, mas vamos analisar também outros países, talvez. Mas aí Portugal. Vocês podem replicar essa, por exemplo, Portugal, né, que tem muito brasileiro lá, já é um mercado bem maduro, né? Tá vivendo um boom, né? A gente vai em Portugal, década de 90, e volta agora, é outro país, não é? Muito pelo turismo. Exatamente. Como que está esse plano de vocês? É replicável, sim. Portugal tem a vantagem da língua e como uma família portuguesa. Pois né? As origens, né? A gente tem muita satisfação de replicar esse modelo, talvez em Portugal. Mas não tem um ano certo ainda não, né? Não tem nada. Este ano e o ano que vem, a gente deve continuar focando no mercado americano. Para depois aí pensar, ver também o que... tá. E aí, Luiz, essa área do imobiliário, vocês pretendem chegar em algum lugar que a Algar não está ainda, seja no Brasil, lá fora, né? Você primeiro precisa consolidar nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, tem planos de ir para outros estados que vocês não estão ainda? Dos estados brasileiros, tem algum que você tem vontade de estar? Nesses 300 imóveis que eu mencionei, a gente tem um land bank que se chama, que é um volume de áreas. De terrenos, né? De terrenos consideráveis, estão divididos em 5 estados brasileiros.
A gente tem olhado bastante o Tocantins, que ele é muito promissor. É incrível lá, né? E a gente tem olhado as cidades satélites de Brasília. Não o Distrito Federal, não o Distrito Federal, mas o entorno entorno de Brasília. Que muita gente está indo morar no entorno, né? Porque Brasília é caríssimo. E analisando também, como eu mencionei da floresta, que é replicar aquilo que está funcionando, por que não replicar o nosso projeto Granja Marileusa? Que é um projeto que já está maduro, um projeto onde nós já desenvolvemos Mas então vocês têm áreas, assim, do porte do Granja Marileusa de 2 milhões de metros quadrados já reservado para isso, assim, digamos assim. Do porte do Granja Marileusa, nós temos algumas parcerias que nós estamos analisando. O nosso Land Bank são áreas mais modestas, que são adequadas para empreendimentos imobiliários, mas não para um projeto grandioso como o Granja Marileusa. E esses lançamentos, Luiz, eles dependem do quê? Assim, né? Tem o Land Bank lá, tá lá o terreno, não vai sair do lugar, né? Tá com o controle da Algar. Depende mais de mercado, de perspectivas, a condição do consumidor, de querer comprar ou não. O que vocês avaliam assim, no mercado para fazer os lançamentos? Olha, Lenice, o mercado imobiliário ele é diretamente relacionado com a atividade econômica. Então, é longo, né? Ele demora, né? Investimento longo. O investimento, né? De 4 anos para ficar pronto. Não gosta muito de taxa de juros alta. Aliás, eu acho que quase ninguém gosta. Mas a gente tem analisado os produtos que são adequados para aquele mercado. Porque o mercado imobiliário, apesar dele ser imenso, ele é muito específico de cada região. Se nós pegarmos aqui em Belo Horizonte, um produto que serve para Savassi, talvez ele não sirva para Pampulha. É um produto de para Venda Nova, para Nova Lima. Sim, produto de 500 metros quadrados, ele pode ser adequado para um local, o de 50 para outro. Então, a gente observa muito o potencial comercial de cada região para que a gente possa desenvolver o produto adequado. E trabalhamos 100% do tempo com parcerias. Então, nós não somos consultores. Vocês não assumem o risco completamente, nós 100%, não somos né? Consultores, não. A gente trabalha em parceria, preferencialmente com construtoras locais, e nós levamos, obviamente, todo o estudo de pesquisa de mercado e sobretudo, a força e a credibilidade da marca Algar para desenvolver esses empreendimentos. Legal. Luiz, ainda tem uma outra área, eu fico de olho aqui no tempo para falar sobre tudo. Tem a área do entretenimento na Algar, né? E às vezes muita gente pode não saber, mas Costa do Sauípe tem a Algar como um dos grandes sócios, a Rio Quente, né? Isso. Resorts também. O que vocês pensam para essa área do entretenimento? Ela é complexa também, né? O hotel não é um negócio fácil, você tem que ter uma taxa de ocupação sempre acima de 80%, cada hora é uma moda, não é? Parque aquático agora, todo grande resort tem que ter. E são investimentos também poupudos, né? Que tem que ser feitos. Exatamente. Nós temos também 38 anos de atuação na parte de hotelaria, mas é que nós qualificamos como turismo de entretenimento. Nós iniciamos as nossas atividades, é uma joint venture, 50%. Iniciamos o que a gente chama de pousada do Rio Quente, que hoje é o Rio Quente Resorts. Então, no Rio Quente Resorts, que fica próximo de Brasília, entre Goiânia e Brasília, ele tem uma peculiaridade única, porque lá nós temos águas quentes minerais. Isso significa o seguinte: a água ela nasce dentro das piscinas, algo quente, algo único no mundo. Eu não conheço um aquífero termal com aquele volume de água em lugar nenhum. Eu sei que no Nordeste tem, o Japão tem, outras regiões tem, mas aquele volume talvez seja um dos maiores volumes de águas quentes naturais que nascem. Então, e é na temperatura certa, não é? Eu fico boba de ver, assim, principalmente a gente vai lá... Para quem tem, eu vou fazer propaganda, para quem tem crianças aí de 4 a 15 anos, é o lugar perfeito, porque
Toda criança, a gente também, né, sonha em ir para a piscina à noite. E o que nós também fazemos muitas convenções, e é muito bom, você passa o dia inteiro na sala de convenções e à noite você faz seu happy hour dentro da piscina. Mas é uma estrutura incrível, mas precisa de investimentos constantes, não é? Sim, nós temos lá hoje, bom, se nós falarmos dos 2 complexos, nós temos 12 hotéis, 3.600 apartamentos, 2.600 apartamentos, então é uma quantidade... Lá no Rio Quente. Nos dois. Nos dois, Rio Quente e Sauípe. E a Costa do Sauípe. Que é na Bahia. Eu falo da Costa do Sauípe num minutinho. Então, o Rio Quente, o que nós temos? Nós temos um complexo de 6 hotéis, nós temos o parque aquático que está anexo aos hotéis. Nós recebemos 1 milhão de pessoas nesse parque aquático por ano, e esse parque aquático ele tem várias atividades de toboáguas. Então, o toboágua ele é dividido em atrações de família, onde você tem um rio lento, ou você tem uma boia que vão lá pai, filho, avô, todo mundo junto naquela boia, até o expirado que a gente fala, que é um tobogã de muita adrenalina. E o outro produto, que é o principal produto, é o que nós chamamos de clube de férias. Tem um nome em inglês que chama time sharing, onde as pessoas compram o direito de férias por 2 semanas por ano. Então você compra antecipadamente esse direito de férias por 10 anos, por 15 anos. Então, nós temos o clube de férias, não só em apartamentos, mas nós estamos lançando o clube de férias em residências, que nós estamos lançando agora, que nós chamamos de Em Casa, que são residências que têm de 1 a 4 quartos. Então, você pode comprar o direito de férias nessa casa por 10 anos, você terá ali uma casa de 4 quartos, com todo o serviço de hotelaria, pode contratar inclusive cozinheiro, para que um chefe, para que possa fazer aquilo que for adequado. E ele paga o quê? Por mês? Ele tem uma... como que é esse comprometimento? Quando ele compra o direito, o time sharing para 10 anos, por exemplo, ele tem um valor inicial que ele paga. Obviamente, ele não paga esse valor à vista, ele paga esse valor... igual na obra, né? Quando você compra o apartamento na planta, 36 meses, mas ele tem o direito de utilizar durante um certo período. E ele pode também fazer intercâmbio de uso. Então, se ele tem o direito de uso de uma casa no Rio Quente Resort, se ele quer trocar por um semelhante em Aspen ou em Bariloche, tem uma empresa que chama-se RCI, onde ele troca esse direito de uso aqui por locais fora. E na Costa do Sauípe, que é uma aquisição nova, essa empresa chama-se Aviva. A Aviva é a proprietária do Rio Quente Resort da Costa do Sauípe. Lá também são 6 hotéis. Nós estamos revitalizando todos esses hotéis. Nós já revitalizamos 2, estamos revitalizando mais 2. E está em andamento, neste momento, a construção de um parque aquático que chamará Parque Aquático das Tartarugas, fazendo uma analogia com as tartarugas, porque lá tem muito, né? É a região da desova das tartarugas. Então, de preservação. E estamos investindo 400 milhões de reais no parque aquático, e só a Costa do Sauípe, nos próximos 4 anos, investirá 1,2 bilhões de reais fazendo a revitalização desses hotéis. Vamos lançar também um multipropriedade, que é o mesmo modelo do time sharing, onde as pessoas poderão comprar o direito de uso de um apartamento de 2 quartos até 4 quartos em frente à praia. E é um empreendimento que a gente está muito animado. É muito potencial lá, não é? Sim, muito. Estamos relançando este ano o torneio de tênis. O Sauípe já foi muito conhecido. Foi mesmo, o Guga já jogou, o Nadal já jogou. Então, esse ano
Quem sabe o João Fonseca não possa seguir os mesmos passos do Guga. Você joga tênis também? Eu jogo tênis. Então está explicado, né? Tem que fazer uma coisa dessas de novo lá. Né? Sem dúvida, incentivando aí o tênis. Novos talentos, quem sabe, né? Não surge aí um novo Guga, né? Exatamente. Mas o turismo de entretenimento, ele é muito animado, e a gente diz o seguinte, que na Algar a gente dá alguns nomes para os nossos negócios. Então, hotelaria é um negócio onde o cliente dorme na sua empresa. Nossa Senhora! Telecomunicações, o cliente lembra de você só a hora que não funciona. Mas ninguém liga para falar assim, olha, minha internet está ótima, a velocidade está altíssima. Muito obrigada. Mas se ela deixar de funcionar, você na hora precisa falar. Mas tem que ter um índice de satisfação, né, do cliente, né? Agora, só retomando essa questão do investimento aí em Costa do Sauípe, 1 bilhão e 200 milhões de reais, é um volume que é da própria Algar ou não? Aí tem investidores também, é um private equity, é joint venture. Como é que está esse modelo, assim, para vocês não... de uma forma geral... Teria uma relação dívida líquida versus EBITDA aí saudável, né? De uma forma geral, eu digo que o Grupo Algar ele é um grande cliente do mercado financeiro, porque nós trabalhamos com capital próprio, e obviamente é muito com financiamento do mercado financeiro, exatamente ali na região do Sauípe. Nós temos o Banco de Desenvolvimento do Nordeste, que está apoiando muito bom, né? fortemente o investimento. São taxas mais interessantes, né? Na Costa do Sauípe. Está na área da Sudene também, não é? Lá, mas lá nós não... Não, né? A Sudene é mais voltado, acho que para a indústria. Mas então, a gente percebe o quão importante nós termos, como empresários e investidores, uma estrutura financeira adequada que possa fomentar o desenvolvimento de toda e qualquer indústria. Porque lá, você pensar quantas famílias, né, a cadeia de fornecedores, né, são cadeias longas, né, que vocês acabam criando nas regiões onde vocês estão, né? Eleni, só para você ter uma ideia, o Sauípe, na sua capacidade de hospedagem, são 5 mil pessoas por dia. Nossa. Se nós pensarmos que o parque aquático ele deverá receber mais umas 5 mil pessoas por dia, se nós pensarmos que para 10 mil pessoas por dia, a gente precisa ter pelo menos umas 3 mil de associados, de funcionários, nós estamos falando de um público, vamos colocar por baixo, de 12 mil pessoas por dia. Você movimenta toda a cadeia produtiva, porque fabricar alimento para todo esse pessoal, para todos esses clientes, transporte, táxi, venda de souvenir, venda de... as lojas da região. As lojinhas também, não né? só do resort, mas as lojas do entorno. As pessoas querem visitar o entorno, né? Isso, as pessoas que vão visitar ali o Projeto Tamar, que está próximo, que vão no restaurante vizinho. Essa economia criativa, ela é incrível no turismo, né? É isso que eu falo, que gerar valor para toda a sociedade onde o empreendimento está inserido. Eu, quando vou ao Sauípe, eu fico maravilhado, porque nós temos um programa social muito bacana, que ao invés de nós termos ambulantes andando na praia, nós montamos barraquinhas, tá? Como se fossem uns quiosques, para que eles possam utilizar aquelas barraquinhas para vender ali os produtos, ponto de apoio, os né? artesanatos que eles fazem, e com isso, todo o entorno, ele se transforma em algo que está
gerando valor para todo mundo. Porque ele vira um microempreendedor, ele também consome, gera renda para ele, né? O turista se sente bem atendido, não fica aquela coisa ali o tempo inteiro, né? Todo turista quer comprar algo regional, seja quer ter uma lembrança, né? Uma coisa feita com coco ou madeira. Que seja um imã de geladeira, né, Luiz? Mas quer. E você quer trazer uma lembrança. Você cria um círculo muito virtuoso, que é um local 100% seguro. Então você vai numa praia convivendo com milhares de pessoas num ambiente onde a gente deixa o celular em cima da cadeira, vai tomar um banho de mar e volta. Está lá. Está lá. Muito legal isso. E você falando de funcionários, né, que no caso vocês chamam de associados, são hoje 14 mil pessoas que vocês empregam, né? Vocês já pensaram, assim, qual que é o volume total, assim, que vocês acabam gerando, além desses empregos diretos, indiretos também, em todos os setores que vocês atuam, ou não? Isso é muito difícil de quantificar, relativo, essa cadeia de valor aí, né? A gente tem a área, a maior empregadora nossa é uma área de contact center, que estão em 3 regiões do Brasil, Uberlândia, tem interior de São Paulo e um pouco no Nordeste, mas se nós falarmos aí que cada associado nosso tem pelo menos mais dois empregos indiretos, a gente fala aí de talvez aí 30, 40 mil pessoas. Agora, que vocês impactam, né? Que o Grupo Algar tem. A gente provê muito treinamento, muito desenvolvimento, e nós, como investidores, como empresários, principalmente a família, nós nos sentimos muito gratificante quando a gente encontra com algum profissional que passou pelas empresas Algar, seja como executivo, como presidente ou como um técnico, e que nos aborda e diz o seguinte: olha, eu passei um período na Algar e hoje eu sou diretor de uma empresa, eu sou gerente de outra empresa, eu sou presidente de uma empresa, porque estão formando talentos, as empresas formam talentos para contribuir com a empresa, obviamente, e quando não estiverem mais com a empresa, para contribuírem com o desenvolvimento econômico e social do país. É legado, né? Então, a formação de pessoas, a formação de talentos é algo que faz parte dos princípios e valores da Algar. Isso é muito gratificante, sabe? Fora a família, né? Do associado, do funcionário que continua lá trabalhando, né? Exatamente. Vocês já têm gerações também, né? Isso, nós estamos aí em 3ª, 4ª gerações de acionistas e também na 3ª, 4ª geração de pessoas, de executivos associados que contribuem com a Algar. Isso é bom, mostra que é um lugar muito bom para trabalhar, né? Ô Luiz, agora você fala muito sobre o plano 100 da Algar, né? Vocês têm metas, assim, para o business plan também dos 100 anos, para chegar a quantos clientes, atingir quantos setores, tem esse faturamento, crescer, ou não dá para... Porque tem setores que eu pergunto isso, e o pessoal, por exemplo, de infraestrutura fala assim, não dá para fazer esse plano plurianual tão longo, né? Tem que ser ano a ano. No caso de vocês, que é um portfólio mais diversificado, dá para fazer? Olha, é interessante que nós temos um programa que chama-se Algar 2100. E quem criou esse programa foi o Luiz Alberto Garcia. O Luiz Alberto Garcia é meu pai, é a nossa 2ª geração. Ele trabalhou junto. Eu conheço ele. Trabalhou junto com o nosso fundador, Alexandrino Garcia. E ele queria criar um fórum de pensar o futuro. Aí começou-se assim, não, vamos fazer um programa Algar daqui 5 anos, daqui 10 anos. Aí ele falou assim, olha, eu quero fazer um programa para daqui 100 anos. E as pessoas falam, doutor Luiz, como eles o chamam, mas daqui 100 anos está muito longe. Ele falou assim, não, sabe por que eu quero 100 anos? Porque ninguém que está aqui vai estar na empresa daqui 100 anos. Então eu quero um programa totalmente isento de qualquer viés pessoal. Eu não quero que vocês pensem em vocês para projetarem a empresa para o futuro. E isso foi muito disruptivo na forma de pensar
o futuro da companhia pelo seguinte: nós deixamos de pensar em core business. Nós começamos a pensar em core competence, dizendo o seguinte: quais são as competências administrativas, pessoais que eu preciso ter para que essa empresa chegue daqui a 100 anos? Porque o negócio pode mudar. A Algar já participou de indústria de fabricar equipamentos. Hoje nós estamos em serviços de telecomunicações. Nós já tivemos frigoríficos, hoje nós não temos. Então, já teve empresa de comunicação que você estava me já contando. tivemos o jornal que eu estava te mencionando. O nosso jornal Correio de Uberlândia durou 85 anos. Então, o core competência é algo importante. Outra coisa que nós discutimos muito nesse planejamento é o seguinte: a importância da formação de lideranças. Então, formar lideranças, ter líderes competentes é importante, porque são eles os representantes da empresa. Nós discutimos muito princípios, valores, formas de atuação. Então, o que a gente discutiu muito é o seguinte, que a inovação ela é muito inerente para que as empresas possam se desenvolver, porque você tem que inovar, você tem que estar ligado a novas tecnologias. A gente está aí num momento de inteligência artificial, né? A gente criou a Universidade Algar há 20 anos atrás, porque como nós detectamos que desenvolver a competência dos nossos associados era extremamente importante. Então, eu vejo que são atributos importantíssimos para o futuro. Então, te dizer, sabe, Helenice, será que no futuro o Algar vai continuar no setor de hotelaria, de entretenimento ou em telecomunicações? É difícil dizer quais os produtos que nós estaremos vendendo, mas que nós vamos estar fortalecendo o nosso time e as nossas competências, isso é algo que nós já aprendemos. E é interessante que quando a gente vê o Grupo Algar hoje, nós estamos inseridos em 4 áreas de negócios: tecnologia da informação e comunicação, que é telecomunicações, turismo de entretenimento, o agronegócio e o imobiliário, que são todos negócios extremamente promissores. Longevos, né? Longevos, promissores, e nós não estamos nesses negócios por acaso. Porque nós tivemos a competência, através da formação do nosso time de executivos, de analisar as tendências e fazer as movimentações de acordo com a leitura de mercado, da mudança de hábito dos consumidores. Então, o que o ser humano vai precisar, né? Comida, casa, né? Entretenimento, então, dados. O Algar 2100, eu não consigo te dizer que tamanho que o Algar terá, mas eu consigo te dizer quais são as competências que nós continuaremos investindo para sermos um grupo empreendedor. Inteligência artificial, vocês também já estão muito ligados a ela, já tem um investimento alto nisso também, né? Sem dúvida. A inteligência artificial, ela fará parte do cotidiano de todos nós. Ela veio para ficar. E principalmente na Algar Telecom, nós temos dezenas de agentes, que é como nós tratamos hoje a inteligência artificial. Então, por exemplo, nós temos um que chama-se Billy. O Billy, ele verifica as contas telefônicas antes delas serem enviadas, fazendo ali, conferindo para ver se tem algum problema. Nós temos agentes que auxiliam a nossa recepção de chamadas para instalação ou reclamação, eventualmente. Então, ali, a inteligência artificial, ela te presta uma assistência muito rápida para que você possa entender o que está acontecendo, nos auxiliando muito em vendas preditivas, dependendo do perfil e dos produtos que aqueles clientes já possuem, qual é a nova propensão de consumo. Então, o histórico dele, né? Então, o histórico, o que eu posso oferecer já tendo ali
Tem mais previsibilidade, né? Sem dúvida nenhuma. Então, a inteligência artificial, ela veio para ficar. Principalmente a nossa área de telecomunicações tem usado bastante. E nós estamos fazendo um treinamento muito forte com toda a nossa equipe para que nós possamos usar a inteligência artificial para aumentar a eficiência daquilo que nós fazemos no dia a dia. Olha, muito bom. Que é uma ferramenta fantástica de trabalho. Ela está do lado, né, do trabalhador, não está contra, não está para tomar o emprego de ninguém, como tem muita gente aí com medo, né, Luiz? Mas a gente brinca que nós temos que ser letrados em inteligência artificial, porque é algo totalmente novo e todos nós, desde a presidência da empresa a todas as pessoas, nós temos que aprender a utilizá-la, porque, olha, é uma ferramenta de trabalho espetacular. Ela vai mudar muito, né? Eu acho, vai mudar muito. Os hábitos, conceitos, né? As profissões todas, né? Acho que essa área burocrática que a gente perde tanto tempo, ela vai ficar toda para IA, né? Então, profissões vão mudar, vão acabar, ou não, né? Diminuir a incidência. Então, e o desafio de lidar com todas as gerações também, né, Luiz? Que a empresa precisa disso. E né? É aquilo, sangue novo nós também. Temos que usar a tecnologia, mas ao mesmo tempo nós temos que preservar e prezar a relação entre empresa, entre produto e cliente. Uma das coisas que nós já discutimos muito, a gente estava falando de 100 anos à frente, na Algar 2100, por exemplo, qual é o diferencial competitivo da Algar? Então, o diferencial competitivo da Algar é o relacionamento. Então, seria que dizer que nós queremos ter o melhor produto, o mais barato, o mais eficiente, seria até uma prepotência da minha parte. Mas nós entendemos que o relacionamento com os nossos clientes é algo que deverá nos diferenciar no ambiente competitivo. E nós criamos um slogan muito bacana que nós chamamos de Algaridono. Algaridono significa o seguinte, onde cada gerente regional, cada associado da Algar, ele precisa se comportar como dono. Então, nós temos uma empresa hoje de abrangência nacional, mas nós queremos que o nosso gerente que está lá em Porto Alegre, que ele realmente seja o dono da empresa. Então, ele precisa ter a cultura da empresa e ele precisa ter todas as ferramentas e os dados gerenciais para que ele possa administrar aquela regional da mesma forma de um outro gerente que está em Fortaleza, que está em Recife, ou que está aqui em Belo Horizonte. Então, é isso que nós chamamos de algaridono. As pessoas os gerentes que realmente tomar as próprias decisões também, né? Tomar as decisões com autonomia. Mais acertadas. Autonomia com responsabilidade, que nós chamamos. E aquele que vai no cliente, que ele passa o telefone celular dele para o cliente. Fala, olha, se você tiver algum problema e, por acaso, os meus canais de atendimento não funcionarem adequadamente, vocês liguem para mim que eu resolvo. Então, a empresa tem dono, né? A empresa tem dono. Não é só a família, né? A empresa que legal tem dono. isso. É isso aí. E ela o algaridono é aquele que cuida dos detalhes. Quem cuida dos detalhes é quem enxerga as oportunidades e também enxerga os desafios para que a empresa possa ser mais dinâmica. Luiz, acabou o programa. Nossa, foi ótimo, viu? Adorei. Assim, deu para falar sobre tudo da Algar, claro. Te convido para uma outra oportunidade aqui, que com certeza você vai ter outras novidades sempre na Algar. E parabéns pelo trabalho que você faz lá, toda a família, né? Todo o time Algar, e que a gente continue gerando aí cada vez mais valor por meio da Algar. Obrigada, viu? Obrigado, eu que agradeço, Lenice. Muito obrigado em nome aí de toda a família Algar, que são homens e mulheres empreendedores, servindo os nossos clientes e, sobretudo, que a gente acredita muito nesse país maravilhoso que é o Brasil. Porque é a empresa que está gerando renda, emprego, arrecadação, né, ambiente de negócios. Então, a gente tem que falar sobre essas coisas boas que as empresas estão falando. Parabéns, viu? Muito obrigado obrigada. pelo convite. Bom, eu vou ficando por aqui. Temporada Minas S.A. Governança. Hoje eu conversei com Luiz Alexandre Garcia, que é o presidente do Conselho de Administração do Grupo Algar.
Muito obrigada pela sua audiência e até um próximo episódio. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.